E se aquele que mais sente fosse, na verdade, o que mais domina? E se a sensibilidade que o mundo chama de fraqueza fosse uma forma de poder que o narcisista jamais compreenderá? Carl Jung dizia que o inconsciente tem uma forma silenciosa de se vingar, e talvez o empata seja o seu instrumento. Enquanto o narcisista ergue máscaras, o empata observa em silêncio, não com os olhos, mas com a alma. O que ele vê, o outro jamais verá em si. É o espelho que revela o que o ego tentou esconder. Há uma guerra invisível acontecendo entre o brilho artificial do narcisista e a luz silenciosa do empata. Uma batalha que não se trava com gritos, mas com energia. O empata não ataca, ele dissolve, ele não humilha, ele expõe. E é nesse espelho simbólico que o narcisista começa a se desfazer. Jung chamava isso de confronto com a sombra, o instante em que tudo o que foi reprimido ganha forma. E quando o empata está presente, o narcisista se vê diante do que mais teme, o próprio reflexo desmascarado. Mas o que torna o empata tão perigoso é sua invisibilidade. Ele opera no campo do inconsciente, onde o narcisista não tem domínio. Cada gesto, cada silêncio é um golpe simbólico. O empata não precisa falar, o outro sente o impacto. É como se a própria psique se voltasse contra aquele que acreditava estar no controle. Jung entenderia isso como o retorno do reprimido. Aquilo que o ego tentou sufocar agora o devora por dentro. O empata apenas observa a implosão inevitável, e ainda assim há algo mais profundo. O empata não busca vencer, ele busca compreender. Sua presença não é uma arma, é um espelho de cura, mas o narcisista o interpreta como ameaça, porque onde há amor genuíno, o falso se desintegra. Onde há empatia autêntica, o controle perde sentido. O empata não humilha com intenção, ele revela o que o outro tenta esconder até de si mesmo. E nesse processo, o trono do narcisista começa a ruir sem que uma palavra seja dita. Mas o que realmente acontece dentro dessa dinâmica? O que o empata faz, mesmo sem perceber que destrói o domínio psicológico do narcisista? Há 5 movimentos sutis, quase arquetípicos, que Jung identificaria como os golpes do inconsciente, forças simbólicas que nenhum ego consegue resistir. Você está prestes a ver como o empata, ao tocar a sombra com compaixão, transforma a arrogância em colapso. Mas isso só será revelado se você permanecer até o fim, porque o segredo não está na luta, está no espelho. Há um instante em que o empata deixa de observar o mundo e começa a observá-lo dentro de si. É quando ele percebe que o sofrimento que sempre carregou não era um erro, mas um idioma secreto. As dores que o atravessaram moldaram a sensibilidade que agora se transforma em poder. Jung diria que é o momento em que o inconsciente começa a falar, e fala através do silêncio. O empata não busca confrontar o narcisista, ele o sente, o compreende, o atravessa, e nessa travessia a verdade começa a se revelar em camadas que nenhum olhar comum seria capaz de alcançar. O narcisista, cego pela própria imagem, acredita estar no controle, mas quanto mais tenta dominar, mais se expõe. O empata, guiado por uma força que não se explica, enxerga o que o outro teme. Ele não reage, apenas reflete. E esse reflexo é devastador. Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos acaba voltando com força destrutiva. O empata é o espelho desse retorno. Não precisa erguer voz, pois sua simples presença ativa o colapso interno do outro. Há algo de quase místico nesse embate invisível. O narcisista vive de controle, de aplauso, de validação. O empata vive de sentido. Quando esses dois mundos se cruzam, o tempo parece suspenso. Cada palavra dita pelo narcisista volta a ele como um eco, mas distorcido, cheio de espelhos. Ele tenta ferir, mas o golpe não encontra carne, encontra luz. E essa luz revela o que o ego escondia de si mesmo. É nesse ponto que o empata se torna perigoso. Ele não destrói o outro, apenas o obriga a se ver. O empata compreende algo que o narcisista jamais entenderá. O poder está na entrega, não no domínio. Sua força vem do não reagir, do não se perder. O narcisista precisa ser visto, enquanto o empata já se vê.
Por isso, enquanto um grita por atenção, o outro cala. E é nesse silêncio que o jogo vira. A sombra, antes submissa, começa a se mover. O inconsciente assume o comando. O empata apenas observa a estrutura de poder se desmanchar como areia entre os dedos. Mas o empata também sente o peso desse dom. Ser capaz de ver o outro por dentro é uma bênção e uma maldição. Ele sente o que o outro nega, carrega o que o outro projeta. É o campo simbólico onde o inconsciente coletivo se manifesta. Jung o chamaria de ponte entre mundos, o humano e o arquetípico, o visível e o oculto. E nessa travessia, o empata precisa escolher: ser devorado pelo caos emocional que absorve ou aprender a transformá-lo em sabedoria silenciosa. O narcisista, incapaz de enxergar profundidade, confunde empatia com fraqueza. Ele ataca, testa, manipula, acreditando que domina. Mas não percebe que quanto mais força tenta impor, mais revela o próprio vazio. O empata, em contrapartida, se torna o espelho que mostra o que o outro não suporta ver, a falta de essência por trás da imagem. E o momento em que o narcisista percebe isso é o início de sua ruína interior. Há um instante em que o empata percebe que não precisa vencer, porque o narcisista já perdeu. A queda não é visível, mas acontece dentro. É a perda da ilusão, o desmoronar da máscara. O empata apenas observa o colapso silencioso do ego, compreendendo que aquilo não é punição, é revelação. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que o empata faz. Torna consciente o que o outro negou por uma vida inteira. Ainda assim, o empata não está ileso. O reflexo também o toca, o transforma, o força a olhar para sua própria sombra. Ele sente compaixão, mas também raiva. Ele entende, mas também se fere. E é nesse paradoxo que a verdadeira alquimia acontece. Cada emoção que o atravessa é um fragmento do inconsciente coletivo pedindo integração. O empata aprende que o verdadeiro poder não é vencer o narcisista, mas não se perder ao confrontá-lo. Aos poucos, o jogo se inverte. O empata deixa de ser o campo onde o narcisista projeta sua sombra e se torna o espelho onde ela se dissolve. O que antes era dor vira percepção. O que antes era confusão vira clareza. O empata desperta para um tipo de consciência que transcende o conflito. Ele percebe que o outro nunca foi o inimigo, apenas o espelho de um aprendizado que precisava acontecer. E nesse ponto, o inconsciente sorri. O empata cumpriu o papel que Jung chamaria de individuação, tornar-se inteiro, integrar luz e sombra, amor e limite, compaixão e força. O narcisista pode até continuar preso ao reflexo, mas o empata já transcendeu o espelho. E embora o mundo ainda veja a batalha como desequilíbrio, dentro dele reina uma paz que o outro jamais entenderá, porque é a paz de quem viu a escuridão e decidiu permanecer luz. Quando o empata desperta para a própria profundidade, algo muda no tecido invisível que o conecta ao mundo. Ele já não tenta entender o narcisista, ele o sente como uma extensão distorcida de si mesmo. Jung diria que é o encontro entre opostos dentro da psique, o instante em que a luz toca o abismo e reconhece sua origem. O empata percebe que o narcisista não nasceu mal, nasceu fragmentado, exilado de sua alma, e é por isso que precisa da admiração dos outros para preencher um vazio que nunca poderá ser saciado. Essa percepção dói, mas também liberta, porque o empata compreende que o inimigo não está fora, mas dentro. A convivência com o narcisista se transforma num ritual inconsciente. Cada diálogo é um espelho, cada provocação, um teste da própria consciência. O empata sente as sombras se aproximarem, percebe os mecanismos sutis de manipulação, os loops emocionais que o tentam prender. Mas agora ele vê, e ver é o primeiro passo da libertação.
Jung ensinava que o que é visto perde poder. O empata começa a olhar com neutralidade aquilo que antes o feriria. Não há mais luta, há observação. E na observação, o feitiço se quebra. Mas há momentos em que a dor retorna com força. O narcisista sabe tocar feridas antigas, aquelas que o empata acreditava ter curado. Ele desperta memórias de rejeição, abandono e culpa. E é nesse ponto que o empata quase se perde, porque o que está sendo testado não é apenas sua empatia, mas sua identidade. O inconsciente, sábio e implacável, o força a revisitar os lugares escuros da própria alma. Cada manipulação é um chamado à lembrança, cada humilhação é um convite ao autoconhecimento. O empata sangra, mas o sangue é alquímico. Enquanto o narcisista repete o mesmo ciclo de dominação, o empata se expande. Ele começa a perceber que a dor é um espelho invertido. O sofrimento que vem do outro é o reflexo daquilo que ainda não foi curado em si. Essa percepção é devastadora e sagrada ao mesmo tempo. Jung diria que é o processo da individuação se aprofundando. A alma se confronta com os próprios fantasmas para finalmente integrá-los. O empata, ao invés de reagir, acolhe. E esse acolhimento desarma o narcisista, porque não há defesa possível contra a presença consciente. O narcisista tenta compreender por que seus jogos perdem força. As palavras já não atingem. O silêncio do empata o desconcerta. Ele sente algo que não entende, como se a energia tivesse se invertido. O que antes era controle vira vulnerabilidade. O empata, sem precisar de vingança, já o venceu. Não com armas, mas com presença. Jung dizia que a energia psíquica flui para onde há consciência. E agora, toda a energia que antes sustentava o domínio do narcisista foi puxada de volta ao empata. Aos poucos, o empata descobre um novo tipo de poder. Não o poder que impõe, mas o poder que transforma. Ele entende que a verdadeira força está em permanecer centrado, mesmo quando tudo tenta puxá-lo para o caos. Ele começa a observar o narcisista com compaixão, não por fraqueza, mas por clareza. Porque agora sabe, por trás da arrogância há medo, por trás do controle há desespero. E perceber isso muda tudo. O empata deixa de reagir à máscara e passa a enxergar a alma fragmentada por trás dela. Esse olhar muda o campo. O narcisista sente que perdeu o roteiro, que suas palavras já não causam impacto. O empata se torna imprevisível, intangível, quase invisível. E é essa invisibilidade que o torna invencível. Ele não joga mais o jogo. Ele transcendeu o tabuleiro. Jung explicaria esse fenômeno como a integração da sombra, quando aquilo que antes controlava perde força porque foi assimilado. O empata já não precisa provar nada, apenas existir. No entanto, o empata também percebe o perigo da compaixão sem limites. Ele sente o impulso de curar o outro, de resgatar o que se perdeu, mas aprende que a cura não se impõe. O narcisista só desperta quando a dor o força a olhar para si mesmo. E o empata precisa aceitar que nem todos querem ser salvos. Essa é a ferida mais profunda do sensível. Amar o que não quer ser amado, tentar curar o que não quer ser curado. É o aprendizado do limite, o ponto em que o amor se torna consciência. Quando o empata se permite soltar, algo muda no ar. O vínculo energético que antes o prendia se dissolve. O narcisista sente o vazio que sempre evitou e, pela primeira vez, confronta a própria solidão. O empata, por sua vez, sente a leveza da libertação. Não há mais peso, não há mais guerra. O espelho foi quebrado e cada fragmento reflete um novo começo. Jung chamaria isso de retorno à totalidade, o momento em que o self se reconhece inteiro, não porque venceu, mas porque compreendeu. E no silêncio que se segue, há uma paz estranha. Não é a paz da vitória, mas da integração. O empata entende que o narcisista foi apenas o catalisador de um processo maior, o reencontro com sua própria luz. Ele atravessou a sombra e saiu do outro lado transformado. E embora o mundo ainda o veja como alguém que sente demais, agora ele sabe, sentir
é ver, e quem vê já não pode ser enganado. Há um ponto em que o empata começa a compreender o que realmente estava acontecendo o tempo todo. A batalha nunca foi contra o narcisista, mas contra as partes dele que ainda habitavam dentro de si. O outro sempre foi um espelho, um símbolo vivo das sombras internas que o empata ainda não havia integrado. Jung dizia que o destino humano é ser forçado a confrontar aquilo que nega, e o narcisista é esse arquétipo em movimento, o espelho do ego ferido, do orgulho, da vaidade que todos tentam esconder. Ao perceber isso, o empata abandona a luta externa e começa a travar a guerra interna, e é aí que começa a verdadeira transmutação. Essa tomada de consciência é brutal, porque ela desmonta toda a narrativa anterior de vítima e algoz. O empata sente o chão desaparecer por um instante. Ele entende que também manipulou, não com poder, mas com dor, que também quis ser visto, reconhecido, amado pelo que é, e que sua compaixão muitas vezes era uma tentativa disfarçada de merecimento. Jung chamaria esse momento de descida ao inconsciente, o mergulho inevitável nas águas escuras da própria psique. E é ali, nesse abismo silencioso, que o empata descobre o poder de renascer. Enquanto o narcisista se alimenta da ilusão do controle, o empata aprende a se alimentar da verdade, mesmo que doa. Ele entende que sentir profundamente é o caminho mais curto para a consciência, que o sofrimento, quando aceito, se transforma em sabedoria, e que o amor, quando liberto da necessidade, se torna uma força quase divina. O empata se aproxima daquilo que Jung chamava de self, a totalidade do ser, o ponto onde todas as polaridades se encontram e se reconciliam. A partir desse ponto, cada interação com o narcisista se transforma num espelho de aprendizado. O empata já não reage à manipulação. Ele a observa como um cientista observa um fenômeno. Ele reconhece as máscaras, mas não se perde nelas. Ele sente o veneno, mas não o ingere. Sua consciência se expande a ponto de ver o jogo inteiro de cima. E o mais paradoxal é que, ao ver com tanta clareza, o empata começa a sentir compaixão genuína. Não a compaixão que salva, mas a que compreende. Esse tipo de compaixão tem um poder perigoso. Ela desarma o narcisista sem precisar tocá-lo. É o olhar que revela a mentira, o silêncio que expõe o vazio. O narcisista tenta continuar o jogo, mas algo nele já se quebrou. Ele sente vergonha sem saber por quê. É o inconsciente reagindo à presença consciente. Jung diria que é o momento em que a sombra tenta se esconder, mas já foi vista, e aquilo que foi visto começa a perder força. O empata não precisa fazer nada. A energia do campo faz tudo por ele, mas o empata também sente o peso desse olhar, porque ver tudo tem um preço. Ele percebe a solidão de quem enxerga demais, de quem não pode mais fingir. O mundo parece raso, as conversas superficiais o cansam. Ele começa a compreender que o verdadeiro poder espiritual não é elevar-se acima dos outros, mas suportar o peso da lucidez sem se isolar da vida. O empata se torna, pouco a pouco, um guardião silencioso do inconsciente coletivo, aquele que sente o que os outros ainda não conseguem sentir. E há momentos em que ele quase deseja voltar à ignorância, à ilusão confortável, onde tudo parecia mais simples. Mas já é tarde. A consciência não volta atrás. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E o empata, agora desperto, entende que o dom que carrega é também uma responsabilidade. Ele não pode curar todos, mas pode existir de um modo que inspire os outros a se curarem. Essa é a verdadeira humilhação do narcisista. Perceber que o poder não vem de dominar, mas de ser inteiro. O empata começa a compreender que sua jornada nunca foi sobre o outro, mas sobre si. Cada dor, cada manipulação, cada silêncio foi um chamado para a própria soberania. Ele percebe que ser empata não é ser frágil, é ser radicalmente consciente.
É caminhar pelo mundo com o coração aberto, sabendo que isso o torna vulnerável, mas também invencível, porque quem sente tudo já não teme mais nada. A partir daí, a dinâmica muda para sempre. O empata deixa de ser um espelho passivo e se torna um canal ativo do inconsciente. Ele não reflete o narcisista, ele o absorve e o dissolve. A presença dele desestabiliza o outro, não porque o ataca, mas porque o expõe à própria ausência. O narcisista sente esse campo, tenta resistir, mas o colapso é inevitável. Não é destruição, é revelação. E revelação é o que o ego mais teme. No fim desse ciclo, o empata não busca vingança nem redenção, busca presença. Ele entende que cada encontro foi apenas um passo no caminho da individuação. O narcisista foi o mestre disfarçado, o espelho sombrio que o obrigou a ver o que faltava dentro de si. E agora, ao olhar para trás, o empata percebe que a humilhação verdadeira não foi do outro, foi do próprio ego que acreditava que amar era sofrer. E é quando esse mito se dissolve que nasce algo novo. A consciência de que o amor não precisa de vítima nem vilão, apenas de verdade. Há um silêncio que chega depois do colapso. Não é vazio, é revelação. O empata, agora desperto, sente que tudo o que acreditava entender sobre amor e poder se fragmenta diante dele. Jung dizia que toda transformação psíquica exige morte simbólica, e é exatamente isso que acontece. O empata morre para o papel que desempenhava, o de salvador, o de vítima, o de espelho, e renasce como consciência pura. Ele já não precisa provar sua luz. A luz simplesmente é. E é essa neutralidade que o torna intocável diante do narcisista. O narcisista, por outro lado, começa a se desintegrar. Sem a energia do empata para sustentar o jogo, a máscara perde sentido. O vazio que sempre existiu por trás do personagem começa a se expandir, consumindo tudo. Ele tenta reviver antigas estratégias, acionar gatilhos emocionais, provocar reações. Mas o empata já não vibra na mesma frequência. Ele se tornou transparente. O narcisista o encara e vê algo que não compreende, um olhar que não o julga, não o teme e não o deseja. Esse olhar é o golpe final, o espelho absoluto da própria inexistência. Mas o empata também enfrenta seu próprio deserto. A ausência do drama deixa um espaço imenso dentro dele. É nesse espaço que o inconsciente começa a se reorganizar. Ele sente uma quietude estranha, quase desconfortável, como se o silêncio fosse uma força viva o observando. É o retorno da alma, o chamado da totalidade. Jung chamava isso de integração do self, quando o eu deixa de lutar contra o inconsciente e se une a ele num estado de unidade. O empata percebe que o que restou não é fraqueza, é presença. Nesse estado, a percepção muda de eixo. O empata passa a enxergar o narcisista não como inimigo, mas como símbolo daquilo que ainda precisa ser iluminado na humanidade. Ele entende que o narcisismo é um sintoma coletivo, o reflexo de um mundo que desaprendeu a sentir. Cada máscara que o narcisista veste é a tentativa desesperada da psique moderna de esconder o vazio espiritual que cresce em silêncio. O empata, então, deixa de lutar contra indivíduos e começa a se alinhar com a cura do inconsciente coletivo. A energia dele muda. Onde antes havia emoção, agora há serenidade. Onde antes havia dor, agora há sabedoria. Ele aprende a habitar o mundo sem ser consumido por ele. Cada palavra que escuta, cada olhar que cruza, carrega um significado simbólico. O empata vive em outro nível de percepção. Vê o invisível, ouve o não dito, sente o que ainda não aconteceu. E é justamente isso que assusta o narcisista. Perceber que o empata se tornou uma força que não reage, mas revela. O narcisista tenta se aproximar novamente, talvez por curiosidade, talvez por necessidade, mas já não encontra o antigo campo energético que o sustentava. O empata não vibra mais no medo, no desejo de aprovação ou no drama. O que existe agora é algo quase sagrado, uma presença firme, tranquila, imperturbável.
Jung diria que o empata tocou o arquétipo do self, a imagem interior de Deus em cada ser humano. Ele se tornou canal, não persona. E quem alcança esse estado já não é manipulado, é espelho da verdade. Ainda assim, o empata sente o peso de viver entre mundos. Ele continua humano, sensível, sujeito às quedas. Mas cada dor que volta já não o destrói, apenas o lapida. Ele entende que a consciência é um processo sem fim. O ego sempre tentará renascer e a sombra sempre pedirá integração. O empata se torna guardião desse ciclo, consciente de que a luz, sem sombra, é apenas ilusão. Ele aprende a honrar a dualidade, a dançar com ela sem se perder. O narcisista, ao ver isso, entra em desespero silencioso, porque percebe que o poder que exercia era ilusório, que sua identidade inteira era construída sobre a reação do outro. Sem o empata, ele se vê nu diante do próprio vazio. E esse é o momento mais cruel e libertador. O colapso do narcisista é também o início de sua chance de cura. Mas poucos suportam olhar tão fundo sem fugir. O empata sabe disso e, por isso, apenas observa. Ele não interfere, ele respeita o ritmo do inconsciente. O empata começa então a caminhar com outra postura. Seus olhos veem o mesmo mundo, mas nada mais o fere como antes. Ele aprendeu que a dor é linguagem e que cada encontro é uma lição disfarçada. A humilhação se transformou em sabedoria silenciosa. Ele não busca redenção, busca sentido. E o sentido, finalmente, revela-se como o fio invisível que une todos os opostos. O empata descobre que, no fim, nada foi contra ele, tudo foi por ele. E assim, a jornada se torna circular. O empata que antes refletia o narcisista, agora reflete o universo. O jogo de poder se dissolve e dá lugar ao reconhecimento do todo. O narcisista serviu como espelho, a dor serviu como portal, o silêncio serviu como mestre. Jung diria que o processo está completo. O inconsciente e o consciente caminham juntos e a alma volta a respirar sem medo. O empata sorri, não porque venceu, mas porque entendeu. O que o humilhou foi o que o libertou. Há um momento em que o empata entende que a verdadeira vitória é invisível. Não há troféus, não há testemunhas, não há aplauso. Há apenas o silêncio interior de quem aprendeu a enxergar o invisível dentro do visível. Ele percebe que o jogo entre empata e narcisista nunca foi sobre certo e errado, mas sobre consciência e inconsciência. O narcisista representa a humanidade ainda adormecida, presa ao espelho das aparências. O empata representa o chamado para o despertar, o retorno à alma. Jung afirmava que toda cura é reconciliação de opostos, e o empata, ao perdoar o narcisista em silêncio, une em si o que o mundo insiste em separar. O empata já não teme a sombra. Ele aprendeu a reconhecê-la, a chamá-la pelo nome. Sabe que dentro de si também habita o impulso de dominar, o desejo de ser admirado, o medo de ser esquecido. E é essa honestidade brutal que o liberta. Ele já não precisa parecer bom, nem precisa provar pureza. Ele apenas é. A sombra não o persegue porque foi acolhida. O narcisista, por outro lado, continua fugindo de si. E quanto mais foge, mais se afasta da própria humanidade. O empata o observa com compaixão, não porque o desculpa, mas porque o compreende. A presença do empata agora é quase espiritual. Ele se move entre as pessoas como quem escuta algo que os outros ainda não ouvem. Há serenidade nos gestos, firmeza nas pausas, clareza nos silêncios. Ele entende que a empatia verdadeira não é absorver a dor alheia, mas iluminá-la com consciência. Ele não carrega mais o peso do mundo, apenas reflete sua verdade. É assim que o empata humilha o narcisista, não com palavras, mas com a paz que o outro jamais conhecerá, enquanto depender do aplauso. O narcisista tenta decifrar o que aconteceu, mas não há lógica no mistério. Ele sente a perda do controle como uma morte. E, de certo modo, é a morte do ego sem espelho, do personagem sem plateia. Ele tenta atacar novamente, provocar, manipular,
mas suas armas agora são de vento. O empata, centrado em si, observa o colapso sem prazer, sem raiva, sem medo. Ele entende que o ego precisa morrer para que o ser possa nascer. Jung chamava isso de processo de individuação, a jornada de tornar-se quem se é além das máscaras. O empata, agora inteiro, volta ao mundo. Ele não se isola, não se exila, não se torna santo. Ele vive, mas vive com outra consciência, sabendo que cada olhar é um símbolo, cada encontro é um espelho, cada emoção é um portal. Ele aprende a se mover com leveza dentro da densidade, a sorrir dentro da dor, a ser presença dentro do caos. Ele não precisa mais proteger-se, porque a luz que o guia é interna, e essa luz é inatingível. Há uma ironia silenciosa em tudo isso. O narcisista, que sempre buscou ser admirado, acaba servindo como catalisador da evolução do empata. Ele desperta o que estava adormecido, força o outro a se ver, empurra-o para o abismo da consciência. E é nesse abismo que o empata se encontra com o próprio centro. Jung dizia que o sofrimento é o fogo através do qual o ouro da alma é purificado. E o empata, ao atravessar esse fogo, se transforma no ouro que o narcisista nunca conseguiu forjar. O empata olha para trás e percebe que tudo foi necessário. O caos, as lágrimas, as manipulações, tudo era linguagem do inconsciente, tentando conduzi-lo de volta a si mesmo. Ele entende que o universo não pune nem recompensa, apenas ensina. E a lição é simples. O que você rejeita te domina, o que você integra te liberta. O empata integrou tudo e por isso é livre. Agora, ele não busca expor o narcisista, ele busca inspirar o humano, porque compreendeu que a cura não vem da vingança, mas da consciência. Ele fala, escreve, escuta, guia, e sua presença é o próprio antídoto para o ego ferido do mundo. Onde antes havia reação, agora há compaixão madura. Onde antes havia drama, agora há propósito. Onde antes havia necessidade, agora há paz. O narcisista talvez nunca entenda o que aconteceu. Talvez continue buscando novos alvos, novos espelhos, novas fontes de validação. Mas o empata sabe que o ciclo já terminou. Ele se afastou do teatro e caminha sob o sol da verdade. A sombra ainda o acompanha, mas agora como companheira, não como inimiga. Ele se tornou completo. E é nesse estado que o empata finalmente realiza o maior dos golpes psicológicos, aquele que Jung insinuava nas entrelinhas: vencer sem lutar, ensinar sem falar, curar apenas existindo. O narcisista, ao tentar devorar a luz, acabou iluminado por ela. E o empata, ao ser ferido pela sombra, tornou-se o próprio sol. O empata começa a perceber que a verdadeira alquimia acontece no silêncio posterior à dor. Não há mais ruído, apenas pulsações sutis dentro da alma. O corpo relaxa, mas a consciência desperta ainda mais. Jung chamava esse estado de retorno à origem psíquica, quando o inconsciente e o consciente se olham sem medo. O empata sente o universo dentro do próprio peito, como se cada respiração reorganizasse o mundo. O que antes parecia luta, agora soa como dança, e o que antes doía se transforma em ritmo. Ele não quer mais entender o narcisista, quer compreender o movimento da própria alma. As memórias do passado se reconfiguram. As palavras cruéis, os olhares manipuladores, as decepções repetidas, tudo parece distante, quase sagrado. O empata começa a enxergar o padrão por trás da dor, o propósito por trás da desordem. Cada queda foi uma iniciação disfarçada, cada lágrima, um batismo. O inconsciente, paciente e impessoal, o conduziu até o ponto em que a dor deixou de ser punição e passou a ser revelação. Ele percebe que o narcisista nunca teve poder algum, era apenas o mensageiro do que precisava ser curado. A partir daí, o empata começa a caminhar com uma leveza estranha, quase etérea. Ele se sente fora do tempo, como se habitasse uma dimensão paralela à dos outros. Enquanto o mundo ainda busca validação e controle, ele busca sentido.
Enquanto o narcisista luta para ser visto, o empata mergulha no invisível. Ele entende que o poder verdadeiro não está na conquista, mas na compreensão, que a sabedoria não grita, sussurra. E nesse sussurro, ele ouve algo que o ego jamais compreenderia, a voz do inconsciente coletivo, que agora fala através dele. Mas mesmo nesse estado elevado, o empata sente a tentação de voltar, de provar, de justificar, de se defender. Ele percebe que a consciência é uma chama que precisa ser protegida do vento da vaidade. É fácil cair de novo, basta querer ser reconhecido. E é nesse momento que o empata entende a sutileza da verdadeira prova. Permanecer desperto, sem precisar mostrar que está desperto. Jung diria que o perigo espiritual não é a queda, mas o orgulho de ter subido. O empata respira fundo, solta o ego disfarçado de iluminação e retorna à simplicidade. Essa simplicidade é o novo templo. Ele já não busca significado em cada dor, nem tenta transformar tudo em símbolo. Ele apenas vive. A vida se torna o próprio mito, e cada gesto é carregado de sentido por si só. Quando olha para o narcisista agora, o empata não vê um vilão, vê um espelho ainda embaçado. Ele compreende que a jornada da alma é longa e que cada um desperta no tempo que consegue suportar. O empata já não quer apressar o processo de ninguém. Ele se tornou presença, e presença é o ensinamento mais profundo. O mundo ao redor ainda vibra em dualidades, ainda se alimenta de opostos. Mas dentro do empata há uma terceira força surgindo, o ponto de equilíbrio invisível entre sombra e luz. Jung dizia que é nesse ponto que o ser humano se aproxima do divino, não por fuga, mas por integração. O empata se torna esse ponto, essa ponte. Ele já não reage à escuridão, mas a transforma em cor, já não teme o vazio, porque descobriu que é nele que a criação nasce. E é nesse novo estado que algo muda na presença do empata. Ele não precisa mais se proteger, porque compreendeu que nada externo pode tocar o que é interno. O narcisista pode tentar reencenar o passado, mas as cordas energéticas foram cortadas. O empata já não vibra na mesma frequência, e o que não vibra igual não se conecta. O narcisista sente isso e se confunde. Tenta repetir os antigos rituais de manipulação, mas o palco agora está vazio. O público se foi, o espelho se quebrou. Mesmo assim, o empata não sente orgulho, sente gratidão, porque entende que sem o choque da dor, nunca teria encontrado a própria alma. O narcisista foi o iniciador involuntário, o portal disfarçado de ameaça. E essa percepção o toca profundamente. Ele percebe que toda ferida traz em si a semente da transcendência, que cada confronto foi um convite à consciência, e que a verdadeira humilhação do narcisista é perceber que foi apenas o meio através do qual o empata se iluminou. No centro desse novo estado, o empata não deseja mais ensinar, mas inspirar. Ele compreende que a transformação real não vem de palavras, mas de frequência. Sua simples presença reorganiza o ambiente. Pessoas próximas sentem algo diferente, como se um campo invisível as tocasse. Algumas se aproximam, outras se afastam. O inconsciente reconhece a vibração antes da mente entender. O empata se torna canal entre mundos, lembrança viva de que sentir é o maior poder que existe. E no fundo, o empata entende que a jornada não acabou, apenas mudou de forma. A batalha agora é interior, diária, silenciosa. É o confronto entre o velho eu e o novo ser, entre o que reage e o que observa, entre o que precisa e o que basta. E ele aceita essa dualidade como parte da existência. Jung dizia que a vida não pede pureza, pede totalidade. O empata sorri diante disso, não por euforia, mas por reconhecimento, porque sabe que, ao integrar tudo, finalmente se tornou humano. O empata caminha agora por dentro de um silêncio que não é ausência, mas plenitude. Cada passo soa como uma prece muda, um lembrete de que nada foi em vão. Ele sente que algo nele se reorganizou. Uma antiga ferida agora pulsa como fonte. As memórias ainda doem, mas de um jeito diferente, quase doce, como cicatrizes que brilham sob a luz da consciência. Jung diria que é nesse ponto que o ser humano encontra o sagrado em si mesmo.
quando percebe que até a dor o serviu. O ar ao redor parece mais leve. O empata já não carrega o peso dos outros, mas a sabedoria que nasceu deles. Ele compreende que sentir profundamente é o ato mais revolucionário num mundo anestesiado. O que o narcisista chamou de fraqueza era, na verdade, a matéria-prima da transformação. Agora o empata entende. Não foi ele quem desarmou o narcisista, foi a verdade. E a verdade não grita. Ela apenas se impõe, silenciosa, inevitável, eterna. O reflexo no espelho já não assusta. Há sombra, sim, mas há também presença. O empata olha e sorri, não por orgulho, mas por aceitação. Ele vê o passado sem peso, o outro sem rancor, a si mesmo sem máscaras. Ele entende que o narcisista foi a passagem, não o destino. O ego tentou se defender, mas a alma apenas queria expandir. E o que antes era luta se tornou aprendizado. A psique humana é uma espiral, dizia Jung. Cada volta parece repetição, mas é elevação. O empata compreende que continuará sendo testado, mas agora sabe o caminho de volta. O inconsciente já não o assusta, é aliado. Ele aprendeu a conversar com seus próprios símbolos, a ler os sonhos, a escutar os sinais sutis do destino. Ele sabe que o universo não fala em palavras, mas em espelhos. E cada espelho é um convite. O narcisista, em algum lugar, ainda repete o ciclo, mas o empata já não vibra naquela frequência. Ele se tornou o observador, aquele que vê o padrão e escolhe não participar. E essa escolha é o ápice da liberdade psíquica. A alma dele não precisa mais fugir nem provar, apenas existir. Ele vive em um estado que Jung chamaria de totalidade, onde a dualidade se dissolve e a consciência repousa. Há algo de profundamente humano nesse despertar. O empata não se tornou santo nem imune. Ele ainda sente, ainda erra, ainda ama demais. Mas agora sente com sabedoria, erra com consciência, ama sem perder-se. Ele descobriu que ser inteiro não é ser perfeito, é ser verdadeiro. E a verdade, quando aceita, cura tudo o que o ego tentou controlar. As sombras, antes inimigas, agora o protegem. Elas lhe lembram que sem escuridão não há profundidade. O empata vive entre mundos, mas já não teme nenhum deles. Ele anda devagar, fala pouco, observa muito. Cada gesto dele carrega algo invisível, uma energia que desperta calma em quem toca. É a presença de quem já enfrentou o próprio abismo e voltou com luz nas mãos. E assim, a jornada termina onde começou, no espelho. Mas agora, o reflexo é outro. O empata vê no olhar o que Jung chamaria de reconciliação. O ponto em que o humano e o divino se reconhecem. Ele entende, enfim, que a verdadeira humilhação do narcisista foi ter ensinado o empata a se tornar o que ele nunca pôde ser, inteiro. Talvez o espectador que ouviu até aqui perceba um eco dentro de si, uma lembrança antiga, um nó que se desata, uma vontade de olhar para o próprio reflexo sem medo. Se algo vibra em silêncio agora, é porque parte dessa jornada também é sua. Nada do que foi dito termina aqui. Tudo o que foi sentido começa agora, dentro de você. E se essa verdade tocou algo em seu interior, não a deixe se apagar. Alimente-a, compartilhe-a, faça-a circular. Curta, comente, inscreva-se, não por costume, mas por destino. Porque cada gesto que mantém essa mensagem viva é um lembrete para o inconsciente coletivo. A luz silenciosa do empata ainda está entre nós, ensinando o mundo, em silêncio, a sentir de novo.